Começam antes do processo. Você já parou para pensar nisso? Hoje, no nosso ponto de partida, nessa nossa live, nós vamos falar sobre o direito sistêmico. Você já ouviu falar sobre direito sistêmico? Pois é, a gente traz hoje a convidada, a doutora Carolina, e ela vai interagir conosco, contando um pouquinho sobre a visão sistêmica dentro do direito. Existem alguns casos que, inclusive, foram julgados e levaram em consideração as questões sistêmicas. E eu estou muito feliz, muito curiosa também para conhecer um pouquinho mais sobre essa vertente sistêmica que a doutora Carolina é especialista e vai trazer para gente. Enquanto ela não entra na live, eu vou dando boa noite. Acabou de chegar, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Nuno, eu vejo você, seja bem-vindo. Larissa, eu vejo você, maravilhosa, seja bem-vinda. Doutora Carolina já chegou. Deixa eu autorizar ela aqui. Para ela. E vocês que chegaram aqui, mandem aviãozinho, chamem as pessoas que você acredita que precisam ouvir um pouco mais sobre os conflitos, porque eles sim começam muito antes de qualquer processo. Nessa Correia da Silva, eu vejo você, seja muito bem-vinda. Doutora Carolina, chegou o convite para você para entrar na live, vamos ver se agora foi. Vanessa Correia Silva, seja muito bem-vinda. Doutora Carolina, cadê você? Maravilhosa. Já mandei o convite. Será? Eu estou muito curiosa para saber sobre o tema. Eu pesquisei algumas coisas, algumas informações, mas realmente eu acredito que o direito sistêmico, assim como o sistema empresarial, ele envolve muitas coisas, muitas questões, muitas vertentes que são bem diferentes da constelação familiar clássica. Doutora Carolina está aqui. Ó, eu te mandei o convite. Chegou aí para você? Ou então você pode pedir para participar e eu aceito aqui. Cadê você? Maravilhosa. Enquanto isso, eu vou mandar. Mas você pode pedir para participar, tá? Se o convite não apareceu, você pode pedir. Vai ter uma câmerazinha aqui embaixo, você clica e pede para participar da live que eu autorizo aqui. Eu já mandei o convite algumas vezes. Não sei por que não está chegando. Enquanto isso, eu vou mandar o aviãozinho aqui para que as pessoas possam entrar na nossa live, assistir com a gente. Deixa eu colocar aqui. Aninha maravilhosa, seja muito bem-vinda. O convite ainda não apareceu. Ó, convidei novamente. Vamos ver se agora vai. Quando alguém entra, aqui. Ei, Aninha, vejo você, maravilhosa. Doutora Carolina, você consegue fazer o pedido para mim, para participar, para entrar na live? Porque aqui para mim tá tudo certo. Gabi, essa linda, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Será? Será que é melhor encerrar? Tá? Gabi, meu amor, a doutora Carolina não está conseguindo entrar na live comigo. Olha lá, a Carolina não está conseguindo participar. Por que será?
Doutora, você quer fazer de repente pelo seu outro perfil, ver se dá certo? Porque não. Ai, agora chegou. Não, ó, Antônia. A Antônia pediu para participar. Então, os pedidos estão chegando. Doutora, e se você for pelo seu outro perfil, será que não daria certo da gente conseguir alinhar, fazer essa tentativa? Porque a Antônia entrou aqui, apertou o mais e chegou a notificação dela para participar da live. Antônia, seja muito bem-vinda, essa linda, eu vejo você. A gente está com algum probleminha técnico no Instagram. Semana passada eu também não entendi o que aconteceu. Estava no meio da conversa com a. Ai, meu Deus, com a Eliane. E aí a gente foi derrubada, assim, ó. 58 minutos de live, a gente ia aproveitar mais 10 minutinhos, estender um pouquinho para fazer um exercício sistêmico super poderoso. Acabou que a Eliane fez no Instagram para todo mundo. E aí não entendi. Até hoje a gente não entendeu. A gente não recebeu nenhuma denúncia, nenhum aviso, nem nada. Uns 58 minutos de live, a gente foi assim, ó, apagada. Vai entender essa tecnologia, né? Vai entender esse Instagram. Enquanto a doutora Carolina troca de perfil, vamos ver se vai dar certo. Enquanto isso, eu quero conversar com vocês. Da onde vocês falam, a nossa audiência? Vamos ver, ó. Vamos ver. Entrou outro perfil dela. Vamos ver se agora vai. Mandei o convite. Será que agora foi? Doutora Carolina. Ó, tem gente de Lorena, São Paulo. Eu tô falando de Florianópolis, esse lugar gelado. A Antônia de Franco da Rocha, olha só. Que legal. Ai, vamos ver, chegou um pedido. Doutora Carolina, agora veio. Veio o pedido. Ué. Ah, não acredito, deu certo. Deus. Olha só, bem sistêmico isso. Isso costuma Olha, acontecer. olha o campo querendo travar nossa live. Não vamos deixar. Não, com certeza não. Essa não é a primeira vez que acontece isso, sabe? Em live é bem engraçado. É bem comum acontecer quando eu vou gravar live, de travar tudo, não aparecer. Eu pedia para participar e nada. Mas finalmente deu certo. Vamos lá. Qual que é a mensagem que está por trás disso, doutora Oi. Carolina? Joyce. Olha que interessante. Como eu te disse, não foi a primeira vez. Bem sistêmico isso, né? Bem sistêmico. Ai, maravilhosa, seja muito bem-vinda Muito a essa obrigada. live, ao nosso ponto de partida. Hoje o nosso tema é o processo. Ele não acontece primeiro. O que Sim. acontece antes do processo, doutor? Aliás, antes de falar sobre isso, eu gostaria que você se apresentasse, que você Ah, falasse um pois pouquinho é. de você. Vamos lá. Como eu cheguei atrasada, para variar, né? Não, você não chegou atrasada, você estava no horário, entendeu? O campo tentou te boicotar, mas a gente não deixou. Então, vamos lá. Eu estava super ansiosa aqui, tentando, assim, contando os minutinhos para entrar e para não perder nada aqui, mas, né, sempre é do jeito que tem que ser. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, vamos começar pelo começo. Quero desejar uma boa noite para todo mundo e principalmente para ti, Joyce. Quero agradecer esse convite, esse empurrãozinho aí. Acho que mais que um convite foi um empurrão, né? Eu fiquei muito emocionada, fiquei surpresa e muito feliz, pelo teu convite. Eu fiquei muito grata mesmo. É sempre muito bom poder falar sobre aquilo que toca o nosso coração. E certamente esse é um tema que transborda profundamente dentro do meu coração, sabe? E aí, o que eu pensei, as pessoas vão entrando aos pouquinhos, mas antes de tudo, antes de a gente começar a falar, fazer um convite
para todos que estão assistindo e para quem vai entrando, que é fazer um pequeno movimento diferente do que a gente faz habitualmente, nessa correria, nesse tumulto que é a vida. O meu convite é para que a gente faça uma respiração, Adorei. para que a gente ache uma posição que fique bastante confortável nesse momento, para que a gente, o convite é em estar em estado de presença, para que a gente deixe um pouquinho de lado aquela correria do dia a dia, aquelas preocupações, aquela ansiedade que bate, aquele tumulto, e se desligue um pouquinho do que está lá fora para ficar aqui nesse momento, em estado de presença realmente para poder aproveitar esse momento. Então, tenta soltar um pouquinho os ombros, acha uma posição bem confortável aí, se tocar no teu coração, e faz uma respiração para realmente se conectar com o teu coração, para se conectar com esse momento, no aqui e no agora. E para aproveitar também que a gente vai respirando, deixando baixar um pouquinho de poeira, eu sempre que falo dessa perspectiva sistêmica, do direito sistêmico, e até das constelações e tudo mais, eu sempre gosto de lembrar de um conto, é um conto zen. Eu não sei se tu já ouviu, se o pessoal que está aqui já chegou a alguma vez ouvir falar do conto do mestre Nan-in e a xícara. Por Existe uma, favor. existe uma história de um mestre zen, uma filosofia zen, de muito tempo atrás. Ele nasceu lá em 1800 e alguma coisa. Existia um professor universitário que ficava muito indignado com essa história desse mestre zen ser tão procurado pela sua sabedoria, e porque ele não entendia porque os jovens seguiam muito ele e os ensinamentos dele. E esse professor universitário, ele era muito estudioso, ele sempre buscava entender as relações e tudo mais. Decidiu um dia ir até a casa desse mestre zen, mestre Nankin era o nome dele. Chegando na casa, ele já indagou o mestre, então, mestre, eu quero saber sobre o zen, como chegar no zen, como encontrar isso. E o mestre começou então a falar. No entanto, à medida que o mestre falava, explicava, o professor interrompia ele. A todo instante interrompia e tentava ali com uma ansiedade falar os seus posicionamentos, as suas ideias, mostrar que ele sabia muita coisa, porque ele já tinha estudado muito sobre e tudo mais. Nesse movimento, o mestre decidiu então oferecer-lhe uma xícara de chá. E ele aceitou. Isso o mestre, então, passou a encher a xícara de chá. Ele foi enchendo, até que começou a transbordar chá. E o professor, muito indignado, então, o interrompeu mais uma vez, dizendo: mestre, o senhor não está vendo que não cabe mais sequer uma gota de chá dentro dessa xícara? Então o mestre parou. Quando ele parou, ele olhou atentamente para o professor e muito calmamente falou: pois então, você é como essa xícara de chá, que está transbordando de tanta convicção, de tantas ideias, de tantos conhecimentos. E aí eu te pergunto, como é que você quer que eu lhe ensine algo novo se não tem mais espaço para nada novo entrar? E aí que fica a reflexão e o convite para esse tema que eu achei tão incrível que tu escolheu. Os conflitos começam antes do processo. Então, o que a visão sistêmica, enfim, revela, né, nas nossas relações? O meu convite é exatamente esse, para que a gente abra mão um pouquinho das nossas convicções, aquelas ideias que a gente tem preconcebidas de que tudo é certo, de que é assim, de que é assado, e se permita apenas um pouquinho, que a gente possa olhar com uma vertente diferente, um pouquinho fora do que aquilo que a gente sempre conhece, ou fora do que aquilo que a gente sempre acreditou. Doutora Carolina, eu
eu aprendi também nas constelações uma coisa que mudou muito minha vida, que a gente não precisa escolher entre uma coisa Uhum. ou outra. Isso, perfeito. E isso fez, por exemplo, a minha travessia para Florianópolis ficar Hum. muito mais leve, porque Sim, eu percebi que eu não precisaria ter, por exemplo, Florianópolis ou São Paulo, sim. que eu poderia ter os dois, Florianópolis e São Paulo. Quando eu estivesse em Floripa, aproveitar Floripa. E quando eu escolhesse para São Paulo, eu estaria em São Paulo. E isso veio para mim durante a sua fala agora, porque muitas vezes a gente fala, mas aí para caber mais coisas, eu preciso abandonar outras. Uhum. Uhum. Não necessariamente. Você pode conviver com as duas. Exatamente. Esse mundo dual de certo e errado, bom e mal, preto ou branco, azul ou amarelo. Por que não? Do azul e do amarelo fazer o verde, por exemplo. Nossa, Né? perfeito. Por que não está com tudo isso dentro de você? Então, Sim. para quem está nos assistindo, veja se faz sentido. Para mim, mudou muita coisa na minha vida e fez ela ficar muito mais leve. Sim, é muito legal, porque essa perspectiva que tu trouxeste, porque justamente essa ideia de a gente dar um passinho para trás e ver que, às vezes, a gente não está conseguindo enxergar tudo como realmente é, ou também outras possibilidades, que nem você falou, né? Então, o convite aqui não é para que você abandone tudo aquilo que você já viveu e toda a experiência que você tem. Não, é só um convite para respirar e ver que talvez tenha uma possibilidade que a gente não tenha visto, sabe? Exatamente, Muito legal. exatamente. Inclusive, meio fora assim, de ideia de ter trazido isso, essa live realmente é um ponto que chamou bastante atenção na minha vida, porque é um processo que eu tenho feito contigo, né? Que tu tens feito comigo, É uma troca? exato, e que eu estava em um momento que eu não estava conseguindo enxergar essa possibilidade de por que eu preciso largar um? Não preciso, eu posso tentar alinhar e fazer as duas coisas. É muito bacana esse movimento. E eu acho que dentro disso tudo, o que essa perspectiva sistêmica trouxe para a minha vida é mais do que esse movimento de abrir espaço, é um movimento de perceber que as coisas às vezes são muito mais profundas do que a gente imagina, Sim, né? sim. São muito mais profundas do que a gente imagina. Então, com esse convite, eu acho que agora já dá para a gente começar. A minha ideia era perceber e talvez trazer para vocês esse lado do direito, que é o seguinte: quando a gente faz esse movimento de perceber, a nossa vida ela gira em torno de relações, né? E aí eu tenho essas duas pontes que tu estava falando agora. Tem uma pessoa que entende de uma forma, eu tenho outra pessoa que entende de outra forma. Só que a gente não se dá conta muitas vezes que atrás desse primeiro ponto de vista que a gente tem, ou aquilo que a gente enxerga num primeiro momento, a gente não se dá conta que por trás disso ainda pode ter alguma coisa que vai muito mais além. Tá. E eu percebi isso muito quando eu comecei a trabalhar, quando eu optei pelo direito. Eu percebi, já na época que eu era estagiária, que o processo trazia mais do que um conflito em si, trazia história. Porque eu acho que essa conexão da gente, do ser humano em si, é feita de histórias, né? Então, se eu E a pego. sua história é a melhor história, né? A gente aprende isso também, né? Exato, exatamente. Então, eu tenho a história do fulano A, eu tenho a história do fulano B, e aí, quando eles entram num conflito, eu tenho duas histórias. Então, não é a visão só do A ou a visão do B, que nem tu falou, não é certo ou errado, né? Não é o preto ou o branco. Eu tenho todo um contexto. Eu tenho como se fosse uma grande teia,
que se mistura, que se funde. E aí eu percebi que nos processos, então, a gente tem uma lei que se aplica e o direito ele realmente vai fazer todo esse movimento para trazer aí a satisfação desse conflito. No entanto, eu tenho um mecanismo hoje em dia que talvez não me permita olhar com cuidado para cada um desses processos e perceber que ali realmente existem histórias. Então, quando eu entrei no direito, o que mais se tocou no meu coração foi exatamente a sensação de frustração, de quando aquilo que eu tinha escolhido para ser a minha profissão e aquilo que eu olhava com tanto gosto e amor, começou a trazer uma série de frustrações quando eu via que o número de processos crescia e o que era cobrado da gente dentro de um trabalho é o resultado. Só que o resultado chegou a um ponto de que hoje só se fala em números. Então a gente tem, eu fiz uma pesquisa antes de a gente começar a conversar, um tempo atrás eu tinha visto, hoje a gente tem um número, foi atualizado agora em junho, de 77,5 milhões de processos aqui no Brasil. Assim, se a gente olhar para isso e perceber que esse número de processos realmente virou um número, acaba que, em vez de diminuir, ele só cresce. Só cresce. E o ser humano, de fato, não tem condições de desafogar isso. E ainda que, suponhamos que desafogasse, a pergunta que fica é, ok, terminou o processo, você teve a sentença que você queria, mas e aí? Resolveu? E aí, quando você começa a perceber, dentro do seu trabalho, que as mesmas pessoas voltam, as mesmas questões são discutidas, fica como se fosse meio uma reincidência, você começa a se questionar, será que esse sistema, será que a forma como a gente está olhando de fato está funcionando? Aí, funcionando para entregar um número, pode ser que sim. Mas para realmente satisfazer ou restaurar, ou de fato tratar aquilo como uma situação de eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com ser humano, eu estou lidando com histórias. Será que realmente esse movimento que está sendo feito está conseguindo êxito nisso? Foi a partir daí que eu resolvi mudar, dar um passinho para trás e mudar a minha maneira de olhar para o direito. É bem verdade. Pode falar. Tem uma pessoa aqui na live que é aniversário dele hoje. E eu sei que a gente gosta muito dele. E ele já chegou irritando. Olha lá, irritação. Ai, não acredito que é o Tanqueray. Ele já chegou irritando a gente, olha lá. Ah, As não. duas juntas, não. Ah, não. Tanque, o que tu tá fazendo que tu não tá aqui com a gente? Não Essa é é? a pergunta. No aniversário dele, tá irritando a gente aqui na live. Como é que consegue um negócio desse? Meu Deus, é um presente. O aniversário é dele, o presente é nosso. O presente é nosso. Ô, A Tanqueray, eu gente quero... ama você. É verdade. Eu tô querendo saber quando é que tu volta pra cá. Eu tô convencendo ele a vir em setembro, tá? Boa. Vamos A gente, ver. Vamos ver se vai a gente tá funcionar. esperando. Eu vou trabalhar bastante, vou marcar mais horários com a Joyce para ver se eu saro o meu cotovelo de uma vez para poder ir jogar com vocês. Por favor, né? Com certeza. Beijo, Fê. A gente ama você. Parabéns. Parabéns. Tudo de bom, querido. Fica com Deus. Aproveita muito aí. Então venha, quero só ver. Eu tô duvidando que você vem. Não acreditei ainda, não. Eu também não, vou te falar. Desde que a Joyce está aqui, eu não vi o Tanqueray pessoalmente. Parece até e tem alguma coisa. Eu acho que isso é complô. É com essa irritação. É só irritação. E a Tanqueray. A gente tá esperando para comer pastel lá na mãe do Lu. É, eu também vou. Eu não posso comer pastel, mas eu também vou. Elas têm, como é que é? Água de coco também. Ah, então tá bom. Vamos lá combinar uma pastelada lá na mãe do Lu. Né? Inclusive, a Fran tá aqui na live. Fran, você já viu, né? Já arrumamos pra cabeça de vocês. É Já. isso. Merchan do pastel da mãe do Lu. Legal.
Olha só, então, para a gente retomar o que a gente estava Sim. falando, o que fez eu voltar a olhar para o direito sistêmico foi a Joyce, quando ela foi tratar o meu cotovelo. Quem diria, né? Pois é, quem A gente, diria? a gente procura a terapia e a constelação familiar, acaba olhando para um cotovelo Sim, e encontra o direito sistêmico. exatamente. Aí eu te falo, algum médico vai dar esse diagnóstico para você? É, não vai. Esse diagnóstico não. A Não gente tem que tratar as doenças na tem, medicina convencional, tomar medicação, fazer os tratamentos, mas tem algumas questões que exato, são emocionais. E quando a exatamente. gente fala isso para as pessoas, elas não entendem, mas está aqui, ó, uma prova viva para Uma vocês prova, verem que, exato. através de uma constelação, olhamos para um cotovelo e achamos um direito sistêmico. Olha que É bem, lindo! é bem isso. Um direito sistêmico que eu tinha de novamente que eu estava cansada e exausta. É bem engraçado, porque, na verdade, eu fui para o direito sistêmico porque o meu corpo estava respondendo que aquele tipo de direito não estava dando certo. E aí, quando eu pensei em desistir do direito, a minha terapeuta antiga, Maristela, bem querida, falou: escuta, você sabia que eles trabalham com constelação familiar no direito? E aí foi ela que deu o start e por isso eu fui fazer as formações. E aí fiquei anos trabalhando com isso, fazendo todo o movimento, até que a vida vai levando a gente por alguns caminhos. Eu acabei deixando um pouco de lado e aí começou a doer tudo de novo. E aí aquilo tudo que eu gostava, eu tive que parar de fazer. E aí eu encontrei a Joyce, que ela disse: "Ei, vem cá, vamos olhar para esse cotovelo." E aí estou aqui eu de novo. Voltei para o direito sistêmico, agora eu entendi. Então, olha que legal. Aqui o tema que tu trouxeste para a gente é o que a visão sistêmica revela sobre as relações. Quando a gente fala em relações, a gente pode pensar a nossa relação com o outro, mas não necessariamente é a relação com o outro, pode ser a relação com a gente mesmo. E nesse sentido, a visão sistêmica e todo esse movimento que tu fizeste, que tu conduzisse como instrumento para que eu olhasse para as dores e os problemas físicos que eu estava tendo, fizeram eu enxergar que não adianta fazer infiltração, que não vai, eu faço tratamento médico, faço, mas se a dor persiste é porque o meu corpo está querendo falar alguma coisa, então, quem sabe olhar com uma nova pegada. E aí foi o que a Joyce me possibilitou através de uma terapia que ela faz de constelação e me ajudou a perceber que eu não posso deixar de olhar para o direito com, junto com a minha essência, que é olhar para o ser humano que está ali atrás, que foi o que me chamou há muito tempo atrás. Então, desde aquele começo lá, eu queria fazer direito por uma razão, e aí eu fui trabalhar com isso, daí fiquei frustrada, porque eu vi que os processos não olhavam para as pessoas, e aí, Explica um pouquinho mais sobre isso. Por que que os processos não olham para as pessoas? então aí é que tá, vamos lá. Quando eu me deparei com essa questão dos números que eu estava te falando, eu pude perceber que o processo, muitas vezes, ele também é usado como uma ferramenta de forma não consciente das pessoas para talvez tentar sanar alguma coisa aqui dentro que está incomodando. A visão sistêmica vai permitir que tu olhe para o que é. Então, o que que acontece? Eu tenho uma situação, um conflito. Posso pegar como exemplo um divórcio, que tem filhos que estão. Eu vou contar um caso que aconteceu, que eu acho que fica mais fácil de a gente se conectar. Eu atendi uma cliente uma vez que tinha divorciado e tal, e ela queria entrar com uma ação de alimentos e revisional de direito de convivência e tudo mais. E ela queria, porque ela queria, porque ela queria. E aí foi bem interessante como que eu fiz o atendimento dela como advogada, não como terapeuta, porque são coisas diferentes e elas não se misturam e não se confundem. Eu fiz o atendimento dela e nesse atendimento, durante uma conversa, eu fui trazendo perguntas para ela e dessas perguntas eu fui
fazendo com que ela pensasse, resgatasse dentro dela o que estava motivando ela a querer levar esse conflito para dentro do judiciário, o que estava incomodando ela. Então, à primeira vista, o que estava no consciente era, não, porque eu quero arrumar atenção, porque ele paga pouco, porque não sei o quê, porque eu quero que ele fique mais e tal. E aí, durante essas conversas, uma das perguntas foi, suponhamos que a gente consiga aumentar a pensão, que a gente consiga esses dias que tu queres. Eu vou pedir para te respirar fundo e me dizer como é que você se sente com isso tudo. E aí ela olhou para mim e falou, não, não tá certo. Eu não vou ficar bem ainda. Eu continuo irritada e eu continuo querendo movimentar. E aí a gente foi fazendo todo o processo, tudo mais. Chegamos a entrar com o processo. Enfim, entramos, tudo que ela quis, a gente conseguiu. Uau! Não deu 2 semanas, ela me procurou de novo. Não, doutora, mas olha só, agora eu penso que meu outro filho também tem filho. E aí eu chamei ela de novo e a gente fez uma outra conversa. Durante essa conversa, chegou um momento, eu fazendo as perguntas e tal, chegou um momento que ela falou assim para mim, doutora, eu estava pensando aqui. Ela falou, eu percebi que, na verdade, eu queria era me vingar do meu ex-marido, porque ele me traiu, ele me deixou sozinha com 2 filhos, e foi viver com outra mulher, e não adianta a pensão que for, isso não tem nada a ver. E foi tão interessante, porque quando ela falou isso, de fato, eu peguei os bonecos aí para a gente fazer só um movimento, e quando a gente colocou as âncoras, a gente percebeu que ninguém estava olhando para o processo. Absolutamente ninguém estava olhando para o processo. Ela olhava para o ex-marido, os filhos se sentiam abandonados lá porque ninguém também olhava para ele. E aí ela percebeu que, de fato, o processo não estava servindo para aquela finalidade que ela queria. Então, só para contextualizar, o que, afinal de contas, o direito sistêmico, ou a perspectiva sistêmica pode fazer dentro do direito? Eu já falei para vocês que os processos são inúmeros, e aí a gente não olha para as pessoas. O que é não olhar para as pessoas? De fato, quando eu trago um conflito para dentro do judiciário e espero que uma terceira pessoa resolva, eu muitas vezes acabo não me dando conta do que está me incomodando aqui dentro. Qual que é a razão que me fez tomar essa medida de querer buscar algo? E o que eu estou buscando? Então, ninguém se dá tempo, ninguém se permite fazer esse movimento, porque eu tenho ali as leis que têm que ser seguidas daquele tipo, eu tenho talvez todo um mecanismo que já está estruturado há muito tempo, mas eu não tenho a possibilidade de talvez parar, que foi o que eu pedi para a gente fazer no começo. Parar e olhar para o conflito de uma forma diferente. Olhar para o conflito, como eu estava falando para vocês no começo, como não uma parte individual, mas como um todo. Quando eu faço esse movimento de olhar para o todo, talvez eu consiga perceber que existe algo muito mais profundo ali e que não vai conseguir ser satisfeito ou sanado com um movimento superficial. Aí, como eu falei, a sentença pode ser exatamente como tu querias, mas aquela incomodação, ou aquele sofrimento, ou aquela doença que tu estava falando, ou aquela circunstância que te fez levar aquilo, talvez ela vai permanecer. Então, eu vou no médico, eu olho, eu tomo remédio, ok, mas o sintoma continua. E aí, hoje, da forma como o direito é tratado, não tem como a gente fazer esse movimento de olhar para o todo, porque cada pessoa está olhando para o seu individual. Não, o meu é certo, e a gente chega com a xícara cheia, então é praticamente impossível a gente fazer esse movimento. E nem, doutora, por exemplo, vamos supor que nós estamos todo mundo aqui na live Uhum, e o lustre que está aqui em cima, ele cai. O lustre que certo, está em cima da cabeça de cada um aqui, cai. Cada pessoa vai reagir de um jeito. certo.
alguns vão gritar, uns vão se assustar, outros vão dar risada, outros, né? Cada um vai seguir de uma forma. E eu penso muito que o que acontece com a gente está muito mais ligado à maneira como a gente reage do que aquilo de fato aconteceu, né? Então, a forma como eu vou reagir diante de uma situação, ela vai dizer a minha verdade. Sim. Mas, por exemplo, eu falar que o lustre caiu, que foi um show de horror, é a minha verdade. Sim. Você dizer que o lustre caiu e que você se assustou, mas no final você achou engraçado porque você viu careta, não sei o que e tal, é a sua verdade. E quando existe a verdade, que é algo fora de mim, de você, porque nós carregamos percepções. Exato. Então, dentro do direito, quando você fala assim, um é vítima e um é culpado, dentro de uma situação que engloba algo muito maior, é um desafio também, não é? É um desafio. É bem grande o desafio, até mesmo porque eu não olho só para a vítima, não olho só para o culpado, eu olho também para as partes que estão conectando ou fazendo todo o processo acontecer. Então, eu não tenho só a história da vítima, não tenho só a história do culpado. Eu tenho também os outros personagens aqui. Então, percebe que é uma nuance, assim, eu tenho a tua visão, eu tenho a visão da outra pessoa que estava ali, mas eu tenho também a visão do juiz que vai julgar, eu A tenho a sua visão do visão também, promotor, né? eu tenho a minha visão como advogado, e aí, nesse movimento, tudo se mistura e vira uma bagunça. A perspectiva sistêmica, a postura sistêmica, ela permite que tu saia do lugar de defensor ou de salvador, ou de apontar um algoz, fique na tua postura de advogado e a partir desse lugar eu sirva como instrumento trazendo as ferramentas para cada pessoa. Eu não vou achar o culpado ou dizer que um é culpado da vítima. Isso, o papel do direito em si, ele vai fazer. O objetivo não é que eu faça que essa pessoa não cumpra a pena ou passar a mão na cabeça de ninguém. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer ferramentas para que todas as pessoas se fiquem no seu devido lugar, né? E aí sim conduzam o processo da melhor forma, porque eu tenho a visão da vítima, eu tenho a visão do culpado, tem, e eu tenho também um juiz, um promotor, um advogado que também tem as suas histórias que também vão influenciar, porque, observa, se eu tenho, vou pegar o processo de divórcio de novo, de filhos, se eu tenho um processo dele, e aí o juiz, eventualmente X, está tocando esse processo, e ele acabou de passar por uma situação bem semelhante, e aquilo vai tocar numa ferida dele, muitas vezes, que ele não percebe. E aí ele vai, talvez, quando for fazer a sentença, o despacho, ele vai atuar não olhando para aquelas pessoas, mas aquilo vai refletir em alguma coisa nele se não tiver trabalhado, se não tiver essa postura sistêmica de se colocar no lugar de instrumento e não de salvador ou de oferecer um julgador, talvez isso vai refletir também na história. Então, observa como é complicado a gente realmente fazer um trabalho limpo de eu vou levar um conflito, mas eu tenho uma série de pessoas que eu vou ter que envolver nisso, porque as pessoas acabam se envolvendo, não tem jeito. Então, esse movimento e essa ferramenta que isso traz é tão grandioso que as pessoas não se dão conta. E, de certa forma, não vai refletir só na pessoa, naquelas pessoas A e B do processo, vai refletir também na vida do juiz, na vida do advogado, porque o que acontece aí, trazendo para o meu caso, quando eu parei de fazer esse movimento de olhar essa perspectiva sistêmica, fiquei trabalhando nos processos como máquina também, querendo dar um resultado, o meu corpo adoeceu. Por quê? Porque eu acabo trazendo as histórias das pessoas para a minha vida, como se eu pegasse aquilo para mim. Então, assim, eu olho aquele, nossa, estou sendo injustiçada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o que acontece? O processo trava. E aí trava, e aí não vai. Eu ouvi que alguém falou que, eu tenho no INSS, acho que alguém comentou aqui. Antônia. Isso, Antônia, muitas vezes o processo trava, e aí a gente pensa, porque o funcionário X não fez. A gente precisa entender que
que o processo, ele também é como se tivesse vida. E ele está a serviço da nossa vida. Quando eu falo a serviço, ele está a serviço de algo maior. Então, muitas vezes eu olho para o processo e penso, meu Deus, esse processo travou de um jeito e eu tento lá no INSS fazer tal coisa e não vai, e não vai. E aí chega a hora de a gente dar um passinho para trás e pensar, peraí, por que será que não está andando esse meu processo? Porque por trás até do processo que trava, tem uma resposta, tem algo maior acontecendo. Porque, e aí é um movimento que o trabalho é muito bem de constelação. Eu preciso olhar qual é o movimento que eu estou fazendo que está travando, está fazendo com que não flua. Por que será? E aí quando eu olho para o ser humano, não como uma coisa única, quando eu olho para o ser humano como um todo, sabendo que ele tem uma história, que ele tem atrás, não só a história dele, mas atrás tem pai, mãe, avó, avô, tem uma série de histórias que foram vividas que a gente não se dá conta, ou talvez não conheça, mas que a gente não faz ideia que de alguma forma isso influencia na nossa vida, na nossa atitude, nas nossas escolhas. Muitas vezes a gente não se dá conta do quanto a gente vive no automático, vai fazendo as coisas sem perceber que às vezes a gente está replicando a história de outras pessoas que a gente talvez nem conheceu, né? A Ó, gente Antônia, por pode exemplo, falar. eu vi ela aqui, né? O depoimento 167 quilos, problema no joelho, hérnia de disco, e ao mesmo tempo o processo travado. Aí a pergunta que me vem, Antônia, para você, gostaria que você refletisse, é aonde é que você se permitiu travar na sua vida? Porque o excesso de peso é uma forma de te travar. Joelho é caminhar, é ir para frente, tá travado. A hérnia trava a coluna, né? Então você vê que nesse seu relato você tem 4 olhares de travamento na sua vida. Então o convite que eu faço é: olha para essa questão do travar. Veja aonde você ficou travada ou o acontecimento na sua vida que de repente tenha sido um trauma muito grande que de certa forma te travou e busque ressignificar isso. Caso você não consiga encontrar, porque às vezes é algo quando você é criança, algo inconsciente, algo que você viu, alguma crença. Eu gosto muito quando tem algum tipo de desafio durante o banho, eu gosto muito de tomar banho no escuro, ou eu coloco luz azul, eu comprei aquelas lâmpadas que trocam a cor, e aí eu escolho o verde, eu escolho o azul, eu escolho o roxo, eu vejo assim, eu faço uma cromoterapia no banho, e eu procuro meditar, eu procuro pensar durante o banho, e eu me pergunto muito o que é que eu não estou vendo, que se eu ver, vai atualizar a minha realidade. Então, Antônia, o que é que eu não estou vendo, que se eu ver, vai destravar a minha vida? O que é que eu não estou vendo, que se eu ver, vai destravar a minha vida. E muitas vezes pode ser que demore um pouquinho para chegar, pode ser que venha através do sonho, ou pode ser que ali no banho mesmo a resposta já chegue para você. Além disso, eu acho que tu pode até me ajudar a pensar numa pergunta do que eu ganho Também, porque travar. estando travada neste lugar, qual é o ganho inconsciente que eu tenho? Exato. Porque eu acho que esse é o ponto do sistêmico, é perceber que a gente faz parte de um todo, de um sistema. Né? A nossa vida é um sistema, né? Então, nós, né, nosso sistema é, respiratório, é tudo um sistema, se a gente observar. Então, dentro disso, muitas vezes a resposta está um pouquinho mais profunda. Não está no nosso consciente. A Joyce falou, vai vir às vezes no sonho,
e tal, porque a gente faz a pergunta e fica esperando uma resposta muito clara e muito, talvez, imediata, mas aí está aquele ponto do parar e respirar. A Joyce faz isso no banho. É um momento que ela desliga de tudo. A gente precisa desligar. Desligar para se ouvir e perceber que a gente é um ser humano, né? Que nós não somos máquinas, que nós temos sentimento. Nós temos, além dos sentimentos, uma história de vida e que a gente carrega aí, transgeracionalmente também uma história do nosso sistema. Então, muitas vezes, não querer jogar tudo para o passado, né? Mas a gente tem que levar em consideração que esses movimentos influenciam na nossa vida, mesmo sem a gente perceber. E aí isso a gente pode levar para todas as relações e todas as situações, tanto na forma de terapia, como também na forma do direito. Quando eu vou olhar para um processo, eu vejo que, peraí, meu processo travou ali no INSS? Travou? Mas o da outra fulana entrou, ela tem menos problema que eu e passou tão rápido. Por quê? Porque escolheram a dedo? Então, Porque tem um conflito atrás do processo, literalmente, né? Tem exatamente, todo o processo que nós passamos tem um conflito, tem um trauma, tem algo pedindo para ser olhado. exatamente. E ver que o processo em si, ele está a serviço do nosso sistema. Então, se eu tomei a decisão de fazer esse movimento, por quê? E aí, por que ele não está andando? Ou se ele está andando e tudo mais. Né? Então, cada parte aí é responsável por um movimento, sim, mas só a casquinha, só o que a gente vê, muita coisa fica no visível, que está no consciente, ok. Mas aí que ela falou, o joelho travou. Por que o joelho travou? Aí vai lá no médico, faz tratamento, mas não melhora. Por que será? Vamos olhar um pouquinho mais profundo? Então, quem mais no seu sistema não pôde, talvez, fazer um movimento? Quem mais? Eu acho que essas perguntas vão fazendo que a gente crie algumas consciências, que a gente, eu acho que mais do que consciência, a gente vai tendo uma percepção um pouco diferente da situação. E aí, a partir desse, como se fosse um novo diagnóstico, eu consigo achar ferramentas para fazer um movimento diferente. E talvez desbloquear a minha vida em algum aspecto seja bloqueado, né? Acho que esse ponto é bem importante. Eu tinha colocado aqui, porque a tua pergunta é o que a visão sistêmica revela sobre essas relações, né? Então, a percepção que eu tive é que, muito mais do que um processo terapêutico ou de resolver em si o conflito, porque nem sempre a gente vai ter, não é matemática, né? Nem sempre quando a gente faz esse movimento a gente vai ter uma resposta correta. Ou a gente vai achar quem é culpado, quem não é culpado, se é assim ou se é assado. Mas é muito mais profundo. A gente percebe que nós somos movidos por algo muito maior, que isso que a gente percebe aqui na nossa frente, talvez seja pequeno, uma pequena parte, um recorte de uma história, e quando a gente se permite olhar, a gente começa a perceber, espera, eu chego com uma história, dentro dessa história, eu tenho esses sentimentos, às vezes, problema de saúde, o peso, ou o trabalho, ou o dinheiro que não vai. O que será por trás tem? E aí eu percebo que, mais profundo, eu tenho alguns padrões que eu repito, que é de forma inconsciente, que eu não me dou conta. Eu tenho também histórias outras que começaram antes de mim, do meu sistema, e que faziam de uma forma, e talvez eu nem saiba da história, mas isso vai refletir de algum jeito. Eu aprendo que o que está aparente às vezes não é tudo, é só a pontinha do iceberg, A né? dor de cotovelo É, a alma, eu falo assim, a alma não tem voz. Então ela grita através do corpo. exatamente. Então, uma dor de cotovelo, ela está querendo mostrar algo para nós. Uhum, A doença ela está a serviço da saúde.
Ou seja, a doença vem para mostrar algo. Os processos vêm para mostrar algo. E assim como a doutora Carolina falou sobre o processo ser uma energia, o dinheiro também é uma energia, a prosperidade é uma energia, a abundância é uma energia. Inclusive, semana que vem, eu vou fazer a imersão para a riqueza, a travessia para a riqueza, na verdade, uma imersão de 3 dias. A gente vai ter encontros para falar sobre isso. E o que eu quero trazer para vocês pensarem também, porque muitas vezes processo envolve dinheiro, né? Bens, dinheiro. E para mim, hoje, ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida rica, não necessariamente tem a ver com fortunas de dinheiro. Sim. Então, ter um tempo para dedicar a alguém de qualidade, poder conversar com uma pessoa olhando nos olhos, Uhum. sabe? Sentar e não me preocupar em ter que olhar o celular. Sim. Poder jogar o meu beach tênis ali, despreocupada. Isso vale muito mais do que fortunas de dinheiro. Isso traz para nós algo imensurável. E eu tenho certeza que se muitas pessoas tivessem acesso a esse tipo de consciência, inúmeros processos não aconteceriam, não Exatamente. é? Exatamente. Até, e eu acho que novamente a gente esbarra nesse negócio de percepção e de mudar o olhar. Eu tenho uma crença, talvez, que seja fortuna, mas quando eu paro e percebo que é muito mais que isso, então quando eu me permito parar e olhar para a minha vida e ver que o que é riqueza, o que é prosperidade, o que é prosperar de verdade, eu entro nesse movimento que tu falaste. Eu saio do automático e vejo que o poder jogar, o poder estar de forma presente, poder fazer todo esse movimento, até porque se a gente parar e olhar, tem coisa que dinheiro não compra. Então, a gente, quando fala em saúde, e aí tem várias histórias de pessoas que tiveram fortunas, e quando chegaram no leito da morte, se perguntava o que você faria diferente? Porque talvez deixou de fazer esse outro lado que tu estás falando, não se deu conta que o dinheiro não compra. Então, a gente chega num ponto, muitas vezes, eu tenho rios de dinheiro, mas tenho saúde para poder curtir isso ou não. Você E tem aí, tempo de qualidade, porque é lógico, o dinheiro ele é importante, ele é essencial e ele é fundamental. Inclusive, o dinheiro te dá liberdade para poder fazer escolhas, sim, tá? Ele traz segurança, ele traz dignidade, sim, mas quando a gente atrela somente o dinheiro a essas questões de você, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito afortunada. sim. Mas não só de dinheiro, né? Aquele ditado que a gente fala, né? A pessoa é tão rica que ela só tem dinheiro. Aham, Não, ela é tão pobre, é tão pobre, né? Que ela aham, só tem dinheiro, alguma coisa assim. uhum, Enfim, você liga o dinheiro àquelas questões sim, que na verdade, não tem o básico, sim, né? Que é você poder, que nem eu falei, olhar nos olhos de uma pessoa e conversar com ela ali, sim. naquele momento, presente, com qualidade. Se fazer presente. Foi até o vídeo que eu postei do Dia dos Pais para o meu pai, que eu falei assim: esse ano não teve presente, não teve lembrança. Na verdade, teve sim. Você se fez muito presente comigo Aham, através das lembranças. sim, ficou bem incrível mesmo. Eu assisti e achei tão interessante esse movimento da presença. Mais uma vez a gente volta, né? Nesse negócio de olhe por uma perspectiva diferente. Ok, eu não estou presente fisicamente, mas eu preciso exatamente estar presente fisicamente, ou eu posso fazer e me fazer presente de outra forma, não é? E aí, com certeza, o presente foi bem maravilhoso. Foi bem incrível. Sabe, eu falo que quando a gente vai deixar esse mundo, né, que a gente faz a nossa passagem, o que é que você gostaria que as pessoas falassem Hum, ali enquanto estivessem te velando? Quais as histórias, quais as lembranças, quais as memórias
É. Porque é isso, de fato, que você vai levar Uhum. e o que você vai deixar. Exato. Né? Exatamente. Você não vai poder ser enterrado com seus cartões de crédito. Você até pode, mas você não vai poder usar, né? Então, É, assim, e é às verdade. vezes nem a roupa a Sim, gente escolhe. sim, é É, verdade. O que deve chega ter nesse ponto, o que deve ter de defunto dizendo, por que que não botaram esse terno se eu nem usava terno? bem da vida, entendeu? Com a roupa que foi escolhida, aí você fala, caramba. Exato. Então, e isso a gente leva para o direito também, né? É esse o movimento. O que que a gente vai deixar? E aí é por isso que eu te falei, o que me incomodava mais no direito, nos processos, era exatamente isso, de pegar um papel, um processo. Na minha época, antes era papel, hoje não é mais, né? Antes era papel, e tratar só como um papel, como se não existisse uma vida ali, né? Eu acho que o ponto central de tudo é a vida. Quando a gente fala de constelação familiar, quando a gente fala de direito sistêmico, de justiça restaurativa, eu acho que a finalidade de todos eles é a mesma. É a vida, é estar a serviço da vida. E a vida no sentido próspero que tu falaste, de poder viver, de poder aproveitar cada momento, de poder estar em estado de presença, né? Não só de estar no automático, estar no automático e daqui a pouco acaba a vida e a gente não se dá conta, né? Do que e aí, o que que eu fiz da minha vida? Então, todo esse movimento sistêmico trouxe para minha vida um, uma leveza no coração, no sentido de ver que ainda tem esperança, de que as pessoas voltem a olhar, se olhar como pessoas e percebam no outro esse movimento de eu não eu tenho uma vida ali, né? Essa pessoa tem as ideias dela, as experiências dela que transformou ela de alguma forma. A Joyce é a Joyce com toda a bagagenzinha dela ali, que ela traz lá de trás e também que as experiências que ela viveu. Aí eu sou a Carolina com todas as minhas experiências, e aí quando a gente conecta essas relações, eu, eu tenho realmente como se fosse uma teia da vida. Não é só é, a forma como o que aconteceu hoje que vai influenciar, é um todo lá atrás que se eu for resgatar, eu vou perceber o quanto influencia na minha vida. Então, por que que eu estou fazendo esse processo de travar de o meu joelho não me deixar, de eu engordar? O que que o meu corpo está querendo dizer com isso, né? Será que ele não está falando, ei, presta atenção? Será que tu está olhando para a tua vida? Será, será mesmo que tu está sendo verdadeiro contigo mesmo? Todo esse processo que me fez chamar e sempre me faz, tá? Eu fiz terapia a vida inteira. A vida inteira. E é interessante que essa parte profissional foi uma das coisas porque a volta eu me via frustrada. E aí, de novo, eu me conectei contigo. E, de novo, qual que era a mensagem? Será mesmo que eu estou olhando para mim ou será que eu estou no automático? Né? O que que eu vim fazer nessa vida? Não foi só dormir, acordar, trabalhar e pagar conta, com certeza. Não Não é? é, não é. É bem interessante mesmo. E sabe que daí dentro dessas revelações que o sistema faz, eu lembrei de uma história bem interessante, eu não sei se tu já ouviste também. Tanto que esse movimento de estar em estado de presença é perceber e se questionar. Será que eu estou fazendo isso porque eu quero? Então, fulano ali faz, vou te explicar, faz alguma coisa para mim que eu não gosto. Isso me causa uma reação. Eu vou jogar com o Tanqueray e o Tanqueray fala, não, o Luanda está, oh, só caganeira, tu não sei o quê. Eu que conheço o Luan, tu que conhece o Luan, ou que conhece o Tanqueray, me leva tranquilamente, porque sabe que é o jeitinho dele, é o jeitinho amoroso do Tanqueray, como é que é a palavra que ele fala pra ti? Ô, né? Lazarenta. Lazarenta. Ô, Lazarenta, não é? Pra ti pode ser que é tão normal, é uma brincadeira. Pode ter alguém que chegue lá e se incomode com isso. E aí, se eu olhar um pouquinho mais lá dentro e talvez começar a me questionar, por que será que me deixou tão chateada em me chamar de lazarenta? Eu vou começar a perceber que talvez
Só o fato de ele chamar de lazarento não era nada, mas tocou alguma coisa ali dentro do meu coração que talvez fez um gatilho com alguma história minha lá de trás. Pode ser de quando eu era pequenininha, pode ser que não fosse nem uma questão minha, pode ser alguma lealdade que eu trago no meu sistema, que eu não me dei conta. Então, eu acho que a visão sistêmica, num todo, ela permite que a gente se perceba e veja que algumas reações, alguns sintomas, joelho, peso, trava no dinheiro, trava no trabalho, elas são um pouquinho mais profundas. Talvez não é só, tu acordou com o pescoço duro, não consegue olhar para o lado porque o travesseiro estava errado. Será? 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 Ou o seu cotovelo estava errando, os dois, e o ombro, e, que nem eu, estou inteira. Será que é só porque eu estou sentada errada no trabalho? Será? É, e aí, nesse movimento, quando eu cheguei no médico, um deles falou para mim, você vai ter que mudar de vida. E aí eu procurei a Joyce, a gente começou a conversar e fez essa troca. Então, voltando ao que eu estava falando, eu achei tão interessante que às vezes a gente não se dá conta das crenças que são colocadas, que são instaladas dentro da gente. A gente não se dá conta o que é meu, Carolina, e o que é que eu trago, ou o que é do meu sistema, ou muitas vezes nem do meu sistema, porque às vezes eu nem não sei nem de onde veio. E aí eu lembrei de duas histórias bem interessantes. Tem uma que conta que eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, e aí quando faziam uma carne X, cortava as pontinhas e botava assar. E aí foi passando de geração em geração. E aí pergunta para minha mãe, por que afinal de contas tu corta as duas pontas da carne para colocar assim? Ela falou, não sei, aprendi com a minha avó. E aí foi indo, foi indo. Aí quando foi buscar a verdadeira história lá atrás, sei lá que número de vó era, falou, não, eu cortava as pontas porque a minha forma era pequena e não cabia. E o E, tanto de carne que foi jogada fora. exato. E exatamente isso. Às vezes a gente faz alguns movimentos na nossa vida que a gente não para se perguntar por que eu faço desse jeito. Não. Doutora, por exemplo, você falou a questão, né? O Taquerai é meu professor de beach tênis e a gente Aham, criou uma amizade muito grande. Tem uma história muito linda exato, que eu vivi com ele, que eu exato. vivo com ele, né? E de amizade, assim, eu sei que muitas pessoas às vezes até não acreditam em amizade homem mulher, mas eu não vou entrar nesse mérito porque, né, Sim. não cabe aqui. Mas a verdade é que somos grandes amigos e ele me salvou Uhum, de uma depressão, uhum, de uma situação que o meu corpo estava com pré-diabetes, com uhum. 30 quilos a mais. E eu passei por todo esse processo, ele sendo um dos professores, no meu ponto de vista, que eu conheço, o professor que mais exige dentro do beach tennis questão física, que eu falo, né, ele, o Lu, que não são nem professores, que são treinadores. E ele soube, junto comigo e com, claro, outros profissionais estavam juntos, conduzir que eu passasse por esse processo sem nenhuma lesão. Olha só. Eu acho que eu vi um post que tu fizeste, de que tu tava não sei quantos quilos a mais e ainda assim tu jogava e saiu sem lesão nenhuma. Sem lesão nenhuma. Uhum. Então, eu estava trabalhando também o meu emocional ali, entende? Então, meu corpo não precisou gritar. Aham. Porque eu olhei para todas, eu tava com nutrólogo, eu estava com personal, eu estava com o Fê, eu estava na terapia. É claro que isso exige um certo investimento, mas foram anos que eu não saía, eu não ia para barzinho, eu não comprava nada. Então, assim, eu investi, eu fiz o maior investimento da minha vida, que foi em mim. Não foi em celular, não foi em carro, não foi em coisas para casa, não foi em roupa, não foi em cabelo, Sim, foi em mim. A gente muito investe em coisas materiais e esquece sim, de investir na gente. sim. E aí, só completando que a questão, por exemplo, dele me chamar de lazarenta, brincar, uma vez uma aluna, uma mulher que estava passando, assim, falou assim, nossa, a relação de vocês é meio abusiva, é meio tóxica, Tóxica. né? Aí eu olhei para ela, para mim não é, pode ser que seja para você, mas tá tudo certo, eu deixo com você porque isso não Não me me pertence. representa. Mas falei de uma forma muito amorosa, assim, rindo, brincando, e tal. Nunca mais ela falou. Porque para mim, estar ali com ele é sinônimo de diversão, de Sim, terapia, de superação. sim.
sabe? Então, era muito maior do que, por exemplo, ela conseguiria ver. Mas é que não era sobre mim, era sobre ela. Exato. E é o que eu te falo. Às vezes toca na feridinha de algum jeito. Então, eu tenho que parar e prestar atenção de que a Joyce tem a história dela. Tem uma razão de ser assim. O Tanqueray tem uma razão de ele chamar de Lazarento, né? E que isso, para ti, é uma história muito bonita. Então, o Lazarento é uma forma de bem ele te falar que ele te ama, Sim, sim, não é? E sim. talvez para outra pessoa não seja, porque tem outras histórias, a gente não sabe se lá o que aconteceu. Mas olha como é rico esse movimento de a gente se permitir olhar de um jeitinho diferente. E Sim. ver, que nem, se eu olhar assim, para esse rostinho bonito aí, com esses olhos claros, eu posso pensar, não teve problema nunca na vida, não é? Nunca! Eu não me dou conta do que a outra pessoa está passando, né? Por isso é tão importante que a gente se permita realmente olhar o ser humano como ser humano, de parar de ficar nessa posição, acho que de defensiva, sempre se achando atacado ou desmerecido de alguma forma, né? Perceber que existem histórias por trás de cada movimento da nossa vida. Cada pequeno movimento, seja um lazarenta no beach tennis, ou seja um processo interminável, infindável de, sei lá, inventário, o que seja. É bem interessante porque esse movimento até de olhar com uma outra perspectiva, muitas vezes faz, de fato, destravar os processos. É bem interessante esse movimento. E é É, muito interessante, doutora, por exemplo, que no caso do tanque, a família dele me acolheu. sim, Então, ele, a esposa, as filhas, sabe? Eu me senti assim, acolhida de todos os lados. Então, quando você está num processo que é tão desafiador, eu sentia muita dor, eu sim, tinha crises, eram coisas de ir para o hospital, de ter a fog mental, né, que é aquela névoa que você não consegue raciocinar, não consegue concluir frase, não consegue fazer um monte de coisa. Então, eu ia para aula, às vezes, com essa fog, e eu não conseguia fazer as coisas, e ele tirava sarro da minha cara e tornava tudo muito mais leve. sim, Sabe assim, e quando você tem a oportunidade de estar com pessoas que acreditam em você, que não desistem de você, que tornam tudo mais leve e fazem você se superar, caramba! Então imagina estar com uma advogada como a doutora Carolina com sim, você, sim, que é uma pessoa que vai olhar para você por completo, que vai tornar o seu processo, literalmente, muito mais leve, humanizar, colocar pontos e olhares que talvez você não tenha. Então, o direito sistêmico, ele é lindo, ele é inclusivo, sim, sabe? Ele é maravilhoso, ele faz com que a gente entenda, de fato, o que é que eu estou buscando fazendo essa ação. exatamente, exatamente. E muitas vezes é tão interessante que quando a pessoa se permite realmente fazer esse movimento, tudo flui. E às vezes nem precisa chegar a, a ter que fazer uma demanda judicial. É tão incrível, porque hoje, na verdade, o direito sistêmico, ele a gente pode dizer que novo, né? E ele está em crescimento, ele está em desenvolvimento, vamos dizer. Então, ele teve várias fases. Quem deu início a esse movimento e quem deu o nome foi um juiz lá da Bahia, que a partir das constelações ele viu que, poxa, eu podia usar isso para mudar a vida das pessoas dentro dos processos. Então ele começou com uma perspectiva das constelações e aí isso foi se movimentando, lá 2010, foi crescendo, até que eles perceberam que tinha que fazer alguns ajustes, daí ficou, enfim, uma perspectiva sistêmica, uma postura sistêmica. Hoje em dia se fala muito mais de uma postura sistêmica. Porque a gente tem uma cultura muito enraizada, sim. Então, muito embora tenha várias pessoas que façam esses movimentos, talvez a gente encontre algumas portas que ainda não se abrem, né? Mas se cada pessoa fizer a sua parte, pelo menos
postura no sentido de trazer as perguntas corretas, de fazer com que o seu cliente olhe de uma forma. E aí, junto da perspectiva sistêmica com a justiça restaurativa, eu sempre pergunto para as pessoas, antes de a gente ingressar com a ação, tem coisa que, obviamente, tem que ir para a justiça, tem, mas tem algumas coisas que talvez não precise. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, o que eu acho mais bonito da nossa vida é a gente ter autonomia de decidir as nossas coisas. E aí eu pergunto, você quer mesmo levar essa situação para uma terceira pessoa decidir que talvez não tenha a possibilidade de olhar com carinho e com amor para a sua história? Então, essa postura sistêmica, esse movimento todo, ele pode ser uma ferramenta que vá possibilitar que, antes mesmo de levar para um judiciário abarrotado de processo, resolver. E muito mais que resolver, não é só ter uma sentença final ali, que depois tu vai colocar na gaveta e não vai mudar nada na tua vida. É fazer um movimento de realmente se olhar e olhar para qual é a razão que está me fazendo sofrer determinado sintoma ou me incomodar de algum jeito. Qual que é a real causa que está me fazendo esse movimento? Então, é a possibilidade que a gente tem de realmente investigar lá a fundo e aos pouquinhos ir descascando a cebolinha, assim, para chegar finalmente naquela, acho que todo mundo quer ter paz, uma vida leve, Ter uma qualidade, né? Qualidade qualidade. no tempo, qualidade de vida. Exatamente. Isso não quer dizer que tu vá fazer as pazes com uma determinada pessoa, porque às vezes a gente tem uma, acho que uma percepção um pouco, talvez truncada de que, meu Deus, lá vem a pessoa que quer conciliar tudo, ou não. Muito embora a gente está falando aqui de um sistema, que a gente está falando de relações, de pessoas, a gente tem que entender que a maior beneficiada disso tudo vai ser a gente. Porque eu não preciso fazer as pazes contigo, mas a partir do momento que eu olho para a minha situação, ampliando a visão, vendo que eu tenho toda uma estrutura atrás, uma história, história mesmo, uma história, né, que tu contaste a tua história, quando eu olho para essa tua história, né, da depressão, de tudo, e eu vejo o movimento que tu fizeste de se permitir olhar, por que tu chegou naquele ponto? Quem é que vai ficar leve? É óbvio que para o Tanqueray e para a família dele, que te ajudaram nesse processo, é muito maravilhoso. Eu tenho certeza que para eles também significou alguma coisa, porque a outra pessoa também, ela recebe de alguma Ela forma. recebe, com certeza. Acho que não é à toa que a gente, semelhante atrai semelhante, né? Mas a pessoa que mais lucrou com isso foste tu, entende? Que conseguiu hoje se movimentar de uma forma tranquila, sem dor, conseguiu fazer uma mudança total de vida e veio trabalhar assim, de uma forma que talvez o teu coração finalmente transborde, dizer, nossa, eu estou conectando pessoas, corações, histórias, né? Então, eu acho que é isso. Quando a gente olha para o direito sistêmico, para a justiça restaurativa, mais do que O que tratar que é como justiça hospital. restaurativa? Para a gente pincelar assim. A justiça restaurativa, ela tem as portinhas um pouquinho mais abertas que o direito sistêmico, porque ela começou um pouco antes, e ela trabalha com processos circulares, justamente de trazer todas as partes, e dar voz a todas as partes. Então, também quando a gente fala de uma postura, eu não preciso chamar de sistêmica, mas de certa forma até, né, tem bastante relação, que é cada parte vai se colocar de forma igual, então vou trazer todas as partes envolvidas no processo. Normalmente, a justiça restaurativa trabalha com círculos, então a gente faz círculos de cura, né, círculos para tratar de situações mais graves do processo, ou outras questões mais graves, menos graves. Dentro disso, a gente dá voz para todas as pessoas. Então, por meio de perguntas,
A gente vai fazendo todo o movimento. Então, pergunta qual que é o objetivo? É restaurar o conflito. O que que é restaurar o conflito? Na justiça hoje, o que que a gente traz? A gente tem a vítima, o culpado, e aí é aplicada a pena, e assim vai. Mas ninguém pergunta para a vítima, tá e aí, resolveu? Tu tá se sentindo bem com isso? Era isso? E, e às vezes a Bastava? vítima não fica, né? Nunca fica, Joyce, assim, nesse sistema que a gente tem, a vítima nunca é olhada, muito pelo contrário. Ela nunca, Mesmo. ela não tem voz no processo, né? Aí, na justiça restaurativa, o que que acontece? É muito lindo, porque você vai dar voz ao culpado, vai dar voz também à vítima, e vai dar voz a todas as pessoas que estão envolvidas. E aí é tão interessante, porque daí tu vai falar, tem casos, assim, de vítimas, por exemplo, que sofreram, seja uma violência doméstica. Ah, tem um caso bem significante que a gente trabalhou uma vez em, acho que Futuro, não lembro o nome da cidade agora, que era de uma mulher que o pai tinha matado a mãe. E aí teve o processo e tudo mais, ele foi preso, tarará, tarará. E para essa vítima que ficou viva, no caso, né, que teve a mãe tirar da vida, a única coisa que ela queria era que o pai pedisse perdão. Então, assim, ele cumpriu a pena com a justiça, estava tudo ok. Mas ali dentro dela, aí quando foi colocado, né, o movimento, ela disse, eu só queria que ele me pedisse perdão. Só isso. Então, é, essa ferramenta da justiça restaurativa permite que as pessoas tragam à tona realmente o que eu posso fazer, o que, que o culpado, vamos supor, fulano, pode fazer que vai restaurar isso dentro de mim. Isso não quer dizer que ele não vai cumprir a pena, vai cumprir a pena, vai, mas às vezes é tão pequeno o movimento que a outra pessoa tem que fazer, e aí a finalidade é justamente para que todo mundo saia bem, no sentido bem consigo mesmo, sabe? A justiça restaurativa tem hoje em dia aqui no Tribunal de Justiça um núcleo de justiça restaurativa, são feitos vários trabalhos, e principalmente nas escolas. Eu pude participar com o pessoal do MP faz uns 3 anos, numa escola lá, pertinho de Tubarão. Era uma escola pública e eles estavam com um problema muito grave de nazismo. E aí foram reunidas mais de 30 facilitadoras, e aí cada duas ficava em uma sala. Foi tão lindo, Joyce, sentar com essas pessoas, com as crianças, adolescentes, né? E aí poder dar voz para cada uma delas. E é tão interessante que esse movimento de fazer, o dar a voz, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, muitas vezes, só o fato de eu escutar a tua história toca em alguma coisa aqui dentro e conforme eu estou com o coração aberto, já me promove um movimento aqui dentro. Então já pode restaurar de alguma forma só o fato de eu escutar. Então, esse processo de justiça restaurativa coloca todo mundo no mesmo patamar e, e traz ferramentas que possibilitam que a gente restaure toda a situação. Por exemplo, tem uma história de uma rua que estava acontecendo muito furto, né, e janela quebrada, sabe, vandalismo, e aí o prefeito resolveu trazer e aplicar a justiça restaurativa. Então ele trouxe a sociedade, todo mundo que está envolvido, todas as pessoas que estão envolvidas no caso, elas são chamadas para participar. Trouxe o judiciário, né, que ia julgar e tal, trouxe a sociedade, trouxe as vítimas, que eram os moradores, trouxe as pessoas que estavam cometendo ali as infrações. Dentro disso, olha que legal, nesses círculos, muitas vezes são feitos mais de um, tá? Nesses círculos ficou mais ou menos definido o que as vítimas sentiam e precisava para restaurar elas. Os agressores falaram e conseguiram conectar por que eles faziam esse movimento de destruição. E na sociedade em geral foi feito todo um movimento para reconstruir todo aquele, tudo que tinha sido quebrado, as lâmpadas. Então, eles fizeram todo um movimento e todos participaram para restaurar aquela situação. É muito incrível, sabe? Porque assim, ninguém fica de fora. Então, tu não vai tirar a responsabilidade do agressor, tu vai fazer com que ele se responsabilize de fato pelo ato, enfim, que ele cometeu. Então, nesse momento também traz esse do todo.
de a gente perceber que não é só a vítima. O que que tem atrás da vítima? Tem toda uma história, né? A história também dos acusados, dos agressores. É tão legal quando tu percebe que, quando tu está trabalhando assim, tu se conecta com o agressor e vê que o agressor que está lá, talvez batendo na mulher, é aquele agressor que cresceu vendo a mãe apanhar o pai. E aí, é, possibilita que ele também olhe para a história dele. E a partir do momento que ele ressignifica esse ponto dele, o índice de reincidência de fato diminui, entende? Então são ferramentas assim que eu acho que elas transformam a vida. Acho que mais do que restaurar, é feita uma transformação na vida das pessoas, sabe? Com certeza, com certeza. Quando você. é, E eu falo isso de um lugar de propriedade, tá? Quando a gente entende que muitas das coisas que acontecem com a gente foi porque a gente fez uma escolha, Sim, ou algumas escolhas, a gente muda a nossa perspectiva com a vida. A gente deixa de ser vítima do mundo e a gente passa a assumir o protagonismo da nossa história. sim, Eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio, mas ele é totalmente possível. sim. Totalmente possível. Sabe, você se vê na sua vida Uhum. de um outro lugar Sim, e passar a partir daí fazer escolhas diferentes. Então, isso que a doutora Carolina trouxe para a gente hoje é riquíssimo. É riquíssimo, porque tira, ao mesmo tempo que coloca a gente como protagonista da nossa vida, tira a gente do centro do mundo sim, e sim. coloca a gente no nosso lugar, que dali a gente vai ter força. E Exatamente. lembrando que a força, ela é leve, ela não é pesada. Por Sim, isso você consegue ser forte o tempo todo para assumir aquilo que você veio viver. E muitas pessoas falam que não existe destino. E eu aprendi também com as constelações que existe um destino. Só que muitas vezes nós não somos livres para poder viver o nosso destino, porque nós estamos sendo leais às sim, nossas crenças, aos nossos antepassados. Então, quando a gente consegue ir se liberando, se libertando, a sim, gente consegue olhar para aquilo que de fato a gente tem como propósito, sim. como destino nessa nossa vida. Gratidão, doutora Carolina. Nossa, eu só Sim, quero agradecer. Foi assim, mágico. Foi maravilhoso. Abriu meu olhar assim para muitas coisas. então, De fato, o direito sistêmico é encantador. E é, você também. Você é é, uma pessoa maravilhosa, uma profissional ímpar, uma querida, uma pessoa que me acolheu assim que eu cheguei aqui em Florianópolis, que fez também com que essa decisão, dessa travessia de vir para Florianópolis fosse muito mais leve, porque eu sabia que eu teria pessoas aqui que já tinham estendido a mão, já tinham estendido o tapete, já tinham estendido tudo para mim, pudesse me sentir segura, confortável, amada e principalmente vista. que legal. Gratidão. Eu quero te dizer que eu aprendi que quando a gente fala para o outro, a gente só fala para o outro aquilo que tem na gente. Então, eu quero que tu saiba que é bem recíproco. Por isso que tu falaste que eu tenho uma gratidão imensa, assim, não tem nem como traduzir em palavras. E quero te dizer que é muito rico quando tu compartilhas a tua história, porque eu vou te falar que ouvir a tua história fez com que eu tomasse coragem de retomar a minha vida, de olhar para a minha vida, que eu estava num processo assim bem difícil e aí o meu corpo realmente começou a mostrar por meio de dor, dor na coluna, dor no braço. E quando eu cheguei no médico ele disse, cotovelo de tenista. E eu falei, não, mas eu falei, mas o meu trabalho, ele falou, a gente nunca quer que seja o lazer. Daí eu falei, mas o esquerdo também dói, né? Quando ele falou isso,
Eu pensei, meu, o que que eu vou fazer agora se a única coisa que eu gosto de fazer e a única coisa que tem me mantido é ir jogar beach tennis, encontrar com o pessoal, não estou podendo fazer. Aí eu olhei para a história e eu vi uma luz no fundo do túnel. Eu pude criar coragem de ver que, nossa, tu conseguiste. Não foi tão pesado quando tu percebeste que tinha gente do lado. E aí eu percebi que tu é a pessoa que estava do lado, junto com, né, toda a outra rede de apoio que eu tenho, mas quero te dizer que foi um ponto, assim, essencial. Parece, sabe quando a gente faz as preces e aí recebe uma resposta? A minha Sei. resposta foi a Dona Joyce, a sua travessia. Então, eu falo para todo mundo que eu encontro, meu Deus, e passo o teu contato e diz, olha, a Joyce transformadora de vidas. Eu quero te agradecer pelo convite, foi bem rico. É tanta coisa que a gente quer falar que daí acaba se atrapalhando um pouco. Porque A tem gente tanta vai e coisa. volta, vai e volta. Mas eu acho que, pelo menos assim, para ter esse bate-papo foi bem bacana, assim, e dizer, assim, para as pessoas que foi o meu ponto de partida, graças a Joyce, que me deu um empurrãozinho. Eu fiquei imensamente feliz, assim, eu não tenho palavras mesmo para agradecer. Você é É, uma potência, você é uma potência. Eu precisava que alguém desse um empurrãozinho para acho que somos, então. decolar. É, acho que a nossa missão de vida realmente é bem semelhante aí. Então, a gente está junto nesse caminho. Eu quero te dizer que, de novo, reacendeu aquilo que tinha há muito tempo. Nós não somos poucos no mundo. A gente só está espalhadinho. Então, Que lindo! que bênção que foi poder te encontrar. Desde o primeiro dia que eu vi esse sonho claro, assim, ó. Vê? Ela chega chegando, gente, ela chega chegando. Eu tinha visto uma coisa diferente, então eu quero te dizer assim, receba a minha imensa gratidão. Eu já te achava incrível e depois que eu pude fazer, participar ali do seu trabalho, a minha, como é que diz? O meu orgulho por ti, assim, ó, cresceu, eu te admiro demais, a minha admiração cresceu. E aí, quem puder e tiver oportunidade, começa pela travessia aí de 3 dias. Quem É. sabe? Para ter assim, uma pitadinha do que é. E um preço R$ 47, imagina. Olha, é dado. A Tá. gente tem que cobrar algo, não pode fazer de graça, É né? uma Para ter a troca. troca Exato, sistêmica ali, o equilíbrio. Mas é exato. R$ 47, 3 dias seguidos, você viver a sua travessia para a riqueza, e a riqueza é de todos os âmbitos, não só de Eu dinheiro. tenho certeza que vai ser incrível. Eu vou participar. Né? Doutora Carolina estará lá com a gente, né, doutora? Vai ser muito legal. Maravilhoso. Vai ser E muito eu legal. convido você que está nos assistindo agora, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, seja onde for. Doutora Carolina, advogada, direito sistêmico. Eu tenho certeza que ela é a melhor profissional para você, caso você esteja precisando de alguém no âmbito do direito. É ela que você deve procurar, Muita com gratidão. certeza. Muita gratidão. Estamos juntos aí para fazer um trabalho bem legal. Vamos olhar para as nossas coisinhas. Quero agradecer todo mundo que passou por aqui. Foram mais de 30 pessoas. Legal. Eu vejo todos vocês, a gente recebe todas vocês e a gente deseja que vocês possam, a partir de agora, começar a escolher diferente, porque é nas pequenas escolhas que a gente tem as grandes transformações. É, sabe que antes de te dar o tchau para a galera, eu tinha uma imagem que tinha pego aqui que eu queria que tu mostrasse para a galera só para a gente fazer como que chama, um teste, não. Só para as pessoas fazerem meio para perceber como é interessante. Deixa eu Ah, é um achar. exercício, adoro. É assim, só para finalizar deixa eu ver se eu consigo virar para mostrar aqui. Para finalizar o que a gente, aqui, aqui tá a imagem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, exato. Essa é a imagem. Eu vou convidar aí para que vocês
olhem um pouquinho para essa imagem e percebam o que vocês enxergam nessa imagem. E aí, Joyce, o que você vê nessa imagem? Eu vejo um homem e uma mulher. Uhum, legal. Então, agora eu queria que tu piscasse um pouquinho os teus olhos e olhasse de novo e ver se tu enxerga alguma coisa diferente. Um vaso. É, então, exatamente. Essa é uma imagem bem famosa, assim, né? Rubens Weiss chama, e ela traz justamente essa perspectiva que a gente trabalhou hoje. Muitas vezes a gente fixa o olhar em alguma situação, a gente tem certeza que aquilo é daquele jeito, tem que ser daquele jeito, mas quando a gente dá um piscadinho, que seja, a imagem pode mudar. É esse que eu acho mais incrível desse trabalho. Tanto o teu como o meu, eu acho que é justamente isso. É a possibilidade a gente se permitir olhar de um jeitinho diferente, porque às vezes pode ser que a gente não esteja enxergando como realmente é, né? Exatamente. A gente vê, mas não enxerga, né? Enxerga, mas não vê. Então, quem sabe a gente, né, se permite olhar de um ângulo diferente, olhar com um jeitinho diferente. Tudo pode ser diferente, tudo pode ser mais leve. Gratidão, doutora, mais uma vez. Um beijo enorme, eu amo sua vida. Eu também, assim, eu vejo você. E eu vejo você e eu Eu, vejo todos vocês. Gratidão. Beijo. beijo, 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 Tchau. beijo.